Você já conheceu um mentiroso crônico? Qual foi a pior mentira deles? Seu pai contratou um assassino para matá-la e a sua mãe estava na cadeia. Ela mencionou algumas semanas depois que iria à casa de seu pai para o fim de semana. Ela apontaria para qualquer um remotamente atraente e diria: eu dormi com eles. Ela tentou fingir um telefonema uma vez fingindo falar com um garoto que ela estava vendo. Então eu liguei para o telefone dela e ela tocou enquanto ela estava no meio da sentença. Ela gaguejou de vergonha e depois disse: você me ligou, deve ter cortado minha ligação. Eu lhe disse para ligar de volta. E ela recusou. Se você comeu peixe e batatas fritas para o jantar, então ela tinha comido tubarão e batatas fritas. Ela foi absolutamente implacável e nós deixamos de ser amigos quando eu a chamei para sair em seu BS. Eu trabalhei com um cara como este. Cada história era uma mentira. Ele me disse que pesquisou o estádio de futebol em nossa cidade antes de sua construção. Eu verifiquei as datas. Ele era um pesquisador qualificado aos 6 anos de idade. Depois ele me disse que a química corporal dele era imune ao ácido. Você podia derramar ácido de bateria sobre ele e isso não afetaria. Havia dezenas de pequenos e alguns bem grandes. Só que cada história que alguém tinha que compartilhar tinha uma história para encabeçar essa história. Tem uma pontuação alta em um jogo. Ele ficou mais alto. Teve umas férias incríveis. As dele foram melhores. Escalou uma montanha. Então, ele, mas sem medo, entrou em uma briga de bar. Uma vez ele lutou com 4 caras de uma só vez. Era assim todas as vezes. Atualmente tem um trabalho amigo como esse. Mesmo que essas sejam as únicas mentiras que ela conta, pelo menos que eu saiba. É super irritante e estou ansioso para não ter que vê-la quase todos os dias. Ela também é super absorvida e só pode falar de si mesma e não, parece, se importar com você de maneira alguma. Ela também fala muito alto, o que só aumenta o fator de irritação. Eu andei no colegial com um mentiroso patológico que você podia apenas cutucar um pouquinho e ele se citava com estas histórias longas, elaboradas e impossíveis. Você apenas dizia: e depois o que aconteceu, Rick? E ele simplesmente continuava. A melhor foi quando ele supostamente foi perseguido por um helicóptero da polícia pela floresta enquanto escondia um pacote de 18 cervejas em suas calças. Ele acabou ultrapassando o helicóptero e por causa disso a polícia disse: você é legal por cima do alto-falante do helicóptero, que ele disse ter ultrapassado. Eu trabalhei com um cara que tinha alguns problemas. Ele se tornou um grande apreciador de paracordes e estava sempre tentando vendê-los às pessoas no trabalho. Uma vez ele nos disse que caiu de uma árvore caçando. Tirou sua pulseira de paracorde e conseguiu amarrar seu pé a um galho enquanto caía e depois, pendurado de cabeça para baixo, atirou imediatamente num veado. Meu antigo colega de trabalho era um mentiroso crônico e estava constantemente dizendo a todos os que estavam em absoluto. Ele comprava substâncias ilegais de nosso outro colega de trabalho, acredito. Nós trabalhamos em uma charcutaria da Shaw, então este tipo de atividade era bastante normal. Bem, grande erro da parte dela porque este cara nunca teve sua carteira ou apenas gastou seu último dólar e assim por diante. Finalmente ela se farta disso e diz: ouça, amanhã é dia de pagamento. Então eu quero o dinheiro que você me deve. Todos nós acabamos trabalhando juntos no dia seguinte ao dia de pagamento. É claro que ela pede o seu dinheiro. Sua resposta: Gui, a coisa mais louca aconteceu comigo ontem à noite. Depois do trabalho, fui ao bar e conheci uma garota francesa. Ela era um show de fumaça absoluto. A garota mais gostosa que você já viu, etc. Tomamos algumas bebidas e realmente nós demos bem. Acabei voltando para a casa dela. Claro, me esmaguei. Dirijo para casa e vou para a cama. No dia seguinte, percebi que deixei minhas calças no apartamento dela. Então, voltei para a casa dela e bati na porta. A colega de quarto dela responde. Eu digo: Bianca está em casa? Ela diz que não. Ela voltou para a França. A Vadia era uma estudante de intercâmbio estrangeira. Ela levou minhas calças com ela e meu cheque de pagamento estava no bolso de trás. Agora, quero ressaltar que ela não estava brincando nem um pouco e tentou apresentar isto como algo que realmente aconteceu. Se bem me lembro, eu na verdade aplaudi lentamente por ela e no final de sua história, porque foi uma exibição tão magnífica de besteiras fantásticas. Minha parte favorita é que, de alguma forma, ele foi para casa sem calças, mas não percebeu. Eu tenho isto. Minha irmã é uma mentirosa compulsiva, entre muitas outras coisas. Crescendo, as crianças paravam em nossa casa para ver nossos novos filhotes de cachorro, que nós não tínhamos. Minha amiga teve um bebê,
Ela tirou fotos e disse às pessoas da escola que era dela. Ela não teve um emprego por mais de 3 meses em seus quase 40 anos de vida. No entanto, ela diz às pessoas que era enfermeira, policial, operadora do 911. Ela diz às pessoas que não falamos porque ela precisava de um transplante renal e eu me recusei a oferecer-lhe o meu. Ela não precisa de um. Ela deixou uma empresa depois de dizer-lhes que tinha uma doença incurável. Os médicos pedem um descanso de cama. Ela deixou os colegas de trabalho darem uma festa para ela em outra empresa. 2 meses de trabalho, porque eles fundam uma cura para esta doença incurável. Ela disse à minha mãe que ganhou o prêmio de melhor policial disfarçada do ano e recebeu um troféu. Ela enviou à minha mãe uma foto, para a qual minha mãe a postou no Facebook. Era o troféu da Copa do Mundo. Ela fingiu várias gestações, baixando fotos falsas de ultrassom e tudo mais. Tem os chuveiros de bebê. Perdeu o dito bebê falso. Ela teve seus tubos amarrados muitos anos atrás. Ela então devolve os presentes por dinheiro para sustentar seu vício em drogas. Em relação a esse hábito de drogas, ela uma vez se esfaqueou para receber medicação para a dor. Ela está na lista negra de cuidados urgentes dentro de um raio de 200 milhas. Ela perdeu a custódia de seus filhos há vários anos. Mas ainda diz às pessoas que foram sequestradas e ela não sabe onde estão. Ela sabe. Ela afirmou que foi a primeira pessoa em nosso estado a conseguir o Covid. Os médicos pensaram que ela estava morrendo, até que encontraram o remédio certo e agora a chamam de um milagre médico. Ela está esperando por sua história no próximo jornal Um Médico. Eu poderia escrever um livro com suas histórias. Ela precisa de ajuda, mas isso exigiria que ela admitisse que é um problema. As pessoas me procuraram para me perguntar se isso ou aquilo é verdade. Eu adoro ser honesto. Eu a confronto nestas histórias e sou a pessoa má por duvidar dela. Adeus. Adeus, louco. Meu ex-marido. Ela mentiu com a mesma facilidade com que respirava. Ela inventava conversas que nunca aconteceram, eventos que não aconteceram, etc. Chegou ao ponto de eu não acreditar em uma única palavra do que ela dizia. Mestre manipulador com suas mentiras. Também. Exemplo. Ela dirigiu meu carro para o trabalho um dia, porque eu precisava usar sua caminhonete. Quando ela chegou em casa, perguntou-me se eu conhecia alguém que dirigia um certo tipo de carro. Eu não conhecia. Ela continuou a me dizer que este carro o perseguiu por algumas estradas secundárias e o matou. Por nenhuma razão. Ela estava apenas dirigindo, e eles começaram a bater na traseira e a ficar agressivos. Então ela foi para as estradas secundárias. Eu penso, caro, que diabos de gente você acha que eu conheço? E em que coisas você acha que eu estou me metendo? Não aconteceu completamente, mas ele foi muito acusador para mim de que claramente estas eram pessoas que eu conhecia e tinha dado ordens para tentar me matar, quem quer que estivesse dirigindo meu carro. Minha mãe era uma consumidora de drogas muito pesada e inventava todo tipo de coisas. Ela me dizia que tinha um nome diferente que ela usava quando era famosa, e apontava fotos de modelos e atrizes que se pareciam um pouco com ela e me dizia: olha, é a mamãe. Mas a pior mentira de longe foi que ela tinha uma doença crônica e que seu médico lhe prescreveu medicamentos que ela tinha que cheirar ou fumar, dos quais eu não podia falar a ninguém. Ela acabou incendiando acidentalmente nossa casa cozinhando donuts laboratório de metanfetamina, pouco depois que eu me mudei para minha casa com meu pai. Eu fui esperto o suficiente depois de algum tempo para saber o que ela estava fazendo e era meu sonho vê-la novamente e ajudá-la a melhorar as coisas. Ela morreu de uma overdose de fentanil dias antes que eu fosse visitá-la. Tivemos um garoto na minha escola secundária que estava obcecado em convencer a todos de que era rico. Ele sempre falava de seus pais lambos, como ele não tinha um emprego, mas tinha dinheiro entrando. Era interessante porque ninguém perguntava e ele continuava a empurrar a mentira. Eventualmente ele colocou uma foto de conta bancária na FB para provar quão rico ele era. E foi literalmente o primeiro resultado do Google grande conta bancária. Era triste. Ó Senhor. E finalmente eu posso falar sobre Jonathan. Conheci Jonathan em meu primeiro dia de trabalho em um call center no CT logo após a faculdade. Começamos nosso dia andando pelo prédio para ver as saídas de incêndio, refeitório, sala de correio, etc. E foi quando Jonathan nos disse que cresceu em Anaheim. Kai foi a pessoa mais jovem na história da AK a obter sua licença de piloto. Uau, foi o consenso geral, isso é muito legal. Cerca de um ano depois, descobrimos que ele nasceu e foi criado em Connecticut. Com o passar do tempo, ele fez uma série de afirmações que as pessoas achavam bastante estranhas. Ele falava várias línguas fluentemente: espanhol, italiano, português, chinês, o que não é estranho por si só. Mas ele também parecia um pouco idiota,
Por isso não era acreditável. Suas afirmações não eram intrinsecamente loucas, mas ele sempre se metia em tópicos basicamente dizendo que era um especialista, construir computadores, programar computadores, trabalhar com madeira, etc. Neste ponto, eu só pensava que ele era o seu manda-chuva de mentiroso patológico do moinho. Isso foi até o início de dezembro, quando vi na sala de descanso e ele me perguntou como eu estava. Bom, e você? Para ser honesto, estou exausto. Tenho ficado acordada todas as noites a brindar com bonecas alemãs para as pessoas que acompanhavam antes dos presentes de Natal. Uau! Isso é muito interessante. Sim, você quer um? Claro. Eu não recebi nenhuma no Natal. Ninguém mais do trabalho tinha ouvido ou recebido sobre estas coisas. Foi apenas uma mentira aleatória de sua mente retorcida. Em outra ocasião, tivemos uma sorte. Jonathan trouxe um bolo. O bolo foi claramente comprado de uma padaria, pois foi feito profissionalmente e veio na caixa da padaria. Ele fez questão de dizer às pessoas que acordava às 2 da manhã para assar o bolo. Quando foi apontado que a caixa tinha o nome da padaria, ele disse que era apenas uma caixa de padaria que ele tinha em sua casa. Outra vez eu estava no intervalo e ia correr para o posto de gasolina para uma bebida energética quando vi saindo de uma minivan e baralhando para trabalhar. Ele normalmente dirigia um sedã. Ele correu até mim e disse: "Desculpe o atraso, obviamente eu não me importava de ter trabalhado lá. Fui atropelado por um velho no meu caminho. Então tive que pegar carona para minha casa e usar o carro da minha esposa." Com caraças. "Sério? Você está bem? Por que você veio trabalhar?" "Sim, estou bem." No dia seguinte Jonathan levou seu sedã vermelho para o trabalho e claramente não houve danos. Ele nunca mais mencionou o acidente de carro e ninguém mais tinha ouvido falar sobre ele. Acabei me mudando para San Diego e mantive o trabalho para trabalhar remotamente. No meu último dia, Jonathan me viu lá fora e eu parei para me despedir dele. Ele disse adeus e depois me disse que encontrou uma editora para o livro que escreveu. É sobre quando eu fui molestado quando era criança. "Caro, eu sinto muito, mas isso é legal. Você escreveu um livro." "Sim, obrigado. Estou muito entusiasmado." Eu saí sem sequer saber se isso era mentira. Honestamente, não faço ideia se ela apenas inventou que foi molestado na hora porque apenas teve que inventar uma mentira ridícula ou se talvez fosse verdade e fosse parte da razão pela qual ele agiu da maneira como agiu. Agora esta última parte é onde todos vão pensar que estou mentindo. Mas eu juro por minha vida e por tudo que amo que depois que fui a San Diego o FBI veio e tirou seu computador do trabalho. Ele teve algum papel em uma igreja local, pastor jovem talvez, e foi pego com algo como 6K fotos de coisas inapropriadas, incluindo fotos de pessoas sendo feridas. Às vezes as pessoas dizem: "Oh, eu nunca esperei que ele fizesse algo assim." Mas não. Neste caso eu nem sequer dei uma olhada quando ouvi a notícia. Eu apenas mostrei o artigo para minha esposa e disse: "Você sabe aquele Jonathan de quem eu sempre lhe falo?" Eu lhe disse que ela estava fudido. Conheci esse cara no colegial. Todos do meu grupo de amigos de então se lembram deste cara e suas loucas mentiras. Ele tinha 16 anos na época em que o conheci. Ele invadiu a Microsoft e construiu um firewall melhor. Ele era dono de um barco de pesca comercial. Ele viveu na Antártica por 6 meses antes de vir para a nossa escola. Em um videogame, ele bateu um nível que simplesmente não existe. Ele disse que bateu o nível com outro amigo meu, que estava ali mesmo e o negou, dizendo que não sabia do que o cara estava falando. Ele continuou a dizer que era verdade e que meu amigo simplesmente não se lembrava. Tinha acabado de acontecer a aula antes do almoço. Várias mentiras técnicas, como se ele tivesse um laptop com 1 terabit de RAM. Nem mesmo possível agora em 2022. Isto foi em 2005. Várias mentiras sobre mulheres com quem ele tinha dormido. Ele disse tudo e qualquer coisa que ele pudesse que o fizesse sentir-se melhor. Por acaso, encontrei um colega de classe 5 anos após a formatura em uma viagem de avião de Seattle para voltar para casa. Nosso voo fora de nossa conexão se atrasou. Então concordamos em dividir o custo de um carro alugado e simplesmente dirigir as 4 horas de viagem de volta para casa. Acontece que ela tinha tido um kid com o cara. E sim, ela ainda era tão mentiroso patológico quanto na época. Meu pai tinha um transtorno de personalidade narcisista. Ele nos mentia constantemente e nos manipulava ao crescer. Nunca abusava fisicamente, mas muito verbal, mental e emocional. Quando eu fiz 25 anos, eu o excluí completamente da minha vida. Não voltei a falar com ela até setembro passado,
quando recebi a notícia de que ela havia sido diagnosticado com câncer em estágio 4. Enviei-lhe uma mensagem e então meu tio me levou para fazer uma visita surpresa algumas semanas depois. Em outubro, eu podia dizer que sua doença mental ainda estava lá, mas eu podia dizer que ela realmente me amava e estava tão feliz em me ver novamente. E enquanto estávamos conversando, ela me olhou nos olhos e disse: "Eu sei que fiz asneira. Sei que fiz asneira com vocês. E isso me assombra todos os dias." Eu agarrei sua mão e lhe disse: "Espero que vocês saibam que eu os amo e os perdoo." Meu pai era um cara duro. Eu nunca o vi chorar. Mas ele virou a cabeça, cama montada, respirou fundo e disse obrigado. Essa foi a última conversa coerente que tive com Ellie. 2 semanas depois ela estava em um hospício e em tantos analgésicos ela mal conseguia falar. Ellie morreu apenas um mês após ela e eu termos ambos fechado. As últimas palavras que Ellie me dirigiu em seu leito de morte foram: "Nunca esqueço o quanto eu te amo." Eu sei que não se trata necessariamente disso, mas eu queria compartilhá-lo. Para pessoas com pais, irmãos ou qualquer outra pessoa em sua vida que esteja mentalmente doente e compulsivamente desonesta, nem sempre é um final triste. As pessoas realmente podem e realmente mudam. Nem todos. Mas se você está agarrado à esperança de que alguém vai mudar, não sinta que isso é em vão. Eu perdi a esperança, mas ainda assim fiz as pazes com meu pai. Isto provavelmente será enterrado, mas se até mesmo uma pessoa vê isto e se sente confortada, fico feliz.